Então, agora a gente vai responder o exercício. Primeira questão. Como é regulamentado o uso de agrotóxicos no Piauí? Aí a gente volta lá para aquele slide que tem falando sobre a legislação de agrotóxicos no Piauí. Aí a gente vai falar que ela é regulamentada pela Lei Ordinária 6.048, etc. Comentem, acrescentem, ok? Segunda questão, qual a função da Agência de Defesa da Agropecuária, ADAP? Vocês podem estar entrando nesse link que eu coloquei aqui, ou vocês podem voltar lá para aquele slide anterior. Terceira questão, qual a atuação da ADAP em relação ao uso de agrotóxicos? Aí eu coloquei aqueles itens lá, correto? Que a ADAP, ela cadastra os agrotóxicos, que a ADAP, ela concede o registro a quem vai vender, que a ADAP, ela fiscaliza quem faz o uso ou quem faz a venda. Quarta questão, quais dados devem ter na guia de aplicação de agrotóxicos do Estado? Aí vocês podem utilizar, inclusive, esse outro exemplo. Ela deve ter a identificação do usuário, ela deve ter o diagnóstico, ela deve ter a recomendação técnica, ela deve ter o local e a data. Quinta questão, três atribuições de técnicos agrícolas, técnicos agropecuários, que são vocês, em relação ao uso de agrotóxicos. Aí vocês podem voltar lá para aquele slide, vocês podem ir naquela primeira apostila que eu enviei, vocês podem, de cabeça mesmo, já responder o que vocês conhecem. Sexta questão, a gente tem, visto que no Piauí não possui um receituário agrícola detalhado, como de outros estados, como Alagoas, Pará, Pernambuco, observe esse exemplo com a ficha de informações de dados técnicos que deve ser informado e a prescrição de controle de agrotóxico e responda a questão A, B e C. Então, a letra A, o que a gente deve fazer? Pessoal, saibam que é muito importante o uso de defensivos agrícolas no controle de pragas que prejudicam a lavoura. Não é errado utilizar, é aprovado. O seu uso ele permite a sustentabilidade também da produção agrícola, mas ele deve ser utilizado de forma consciente e ser utilizado somente o adequado, que não prejudique nem a saúde humana e nem a saúde do meio ambiente, ok? Da nossa biota. Então, letra A, preencha o quadro 1 abaixo e cite uma cultura que você conheça que está tendo alguma injúria fácil de ser detectado, fácil de ser visualizado e dê o seu diagnóstico. Vocês desenhem essa tabela abaixo e preencha. Como é que vocês vão preencher esses dados técnicos? A cultura. Vamos se dizer que eu sou uma produtora de feijão comum, e eu percebi que ele está sendo atacado, as folhas estão sendo atacadas por alguns fungos, que pode ser espalhado facilmente. Então, minha cultura de feijão, pessoal, vai ser onde eu vou colocar aqui, cultura de feijão, cultivar no local onde está localizado. Instalação e produto não precisa, então eu só vou pular para a área. Qual a área da minha produção? Então, vamos supor que são 2 hectares. Eu estou plantando 2 hectares de feijão comum, ok? Então, a área em que eu produzi pode ser de 2 hectares e o diagnóstico que eu obtive foi detectado, por exemplo, de folhas murchas com manchas cinzas, que possivelmente pode ser infecção. E cerca de 25% das plantas da minha plantação, ela tem essas manchas cinzas, que eu considero que possa ser infecção. Pronto, preenchido, correto? Deu para entender? Vocês podem usar outros exemplos de plantações mais próximas do dia a dia de vocês, como por exemplo, plantações de goiaba, plantação de banana e etc. Me mandem que eu ajudo vocês a procurar, a fazer o preenchimento dessa ficha. E a letra B, depois que eu dei o diagnóstico, então agora eu vou colocar lá no Google, correto? Essas características que eu diagnostiquei na folha do feijão e lá vai aparecer os agrotóxicos recomendados para tratar tal doença. Então, eu vou anotar na letra B o nome desse agrotóxico, por exemplo, para tratar essa injúria que eu falei que tem nas folhas do feijão. Eu posso, por exemplo, utilizar o herbicida triflurarin, né? Que ele é usado para tratar esse agravo. Então, a letra B eu vou colocar o nome dele. E a C, o que eu vou fazer? Eu vou preencher outro quadro. Então, eu vi que na letra a minha plantação ela tem tal diagnóstico. A letra B, o agrotóxico recomendado é esse. E na letra C, eu vou colocar o nome desse agrotóxico lá no Google e lá vai aparecer a embalagem com essas características. Exemplo, o triflurarin, ele vai
é o agrotóxico, ele vai ter quantos litros? 1 litro, ou gramas, né? Então, eu vou procurar as características dele, se ele é pouco tóxico, se ele não é tóxico, se ele é altamente tóxico, se ele é um inseticida, um herbicida, e assim sucessivamente. Espero que tenha gostado da aula e boa sorte!